Olá pessoal, vamos começar mais um programa Gráficos no Radar. Nesta quinta-feira tivemos bastante volatilidade. Na parte da manhã o índice Bovespa abriu em queda, se aproximou do nosso objetivo de baixa na região dos 93.400 pontos. Ele chegou a bater na mínima 93.700. No final do dia acabou reagindo e fechou no positivo, 0,17% para cima, aos 94.375 pontos. Lá fora nos Estados Unidos, Dow Jones caiu 0,78%, na mínima ele chegou a cair mais de 1%, o S&P fechou também com queda de 0,80%, o Nasdaq recuou 1,17%. Falando do volume, hoje tivemos 12 bilhões de reais negociados e o investidor estrangeiro atuou um pouco mais na venda. Aliás, no saldo no ano, o investidor estrangeiro está negativo em 1,5 bilhão de reais, o que mostra uma certa aversão a risco por essa categoria de investidor. Aliás, se não fosse o bom desempenho das principais blue chips, Ambev, Vale e Itaú, o Ibovespa também não teria se firmado no campo positivo. Vamos ver então como é que ficaram os principais destaques para hoje. Vamos começar com o gráfico do Dow Jones. Por aqui o índice seguiu com realização de lucros, vai testando agora o suporte nos 25.400, que corresponde ao topo anterior, é o nível que ele está nesse momento. Ele não pode perder esse patamar, porque senão ele poderia comprometer essa estrutura de alta de curto prazo e recuar nesse caso até os 24.970 pontos antes de voltar a subir. Do lado da reação, o índice teria resistência nos 26.250, acima desse patamar não tem mais nenhuma resistência importante a não ser seu topo histórico nos 26.950 pontos. Então amanhã a gente vê se o Dow vai ou não respeitar esse patamar importante no curto prazo. O Ibovespa teve mais um dia de realização de lucros, na mínima ele se aproximou do fundo de curto prazo, na região dos 93.400 pontos, mas ele acabou reagindo um pouco antes, vai fechando o dia próximo aos 94.300. De toda forma, um nível perigoso, já que na perda desse patamar ele poderia acelerar na venda, mirando no topo de novembro do ano passado, na região dos 91.200 pontos. Para reagir, ele precisaria quebrar os 94,5, depois a região dos 96.700 e, por fim, seu topo histórico, principal resistência que ficou nos 98.500 pontos. Já o dólar teve mais um dia de forte alta, na máxima ele tocou nos 3,90, nesse momento que eu gravo o programa ele está 3,88. Por aqui a gente mostrava a quebra da resistência do grande triângulo, na região dos 3,77, ponto de suporte agora, no caso de uma correção, mas olhando para cima ele tem espaço ainda para seguir até os 3,94, onde ele fecharia essa formação em W. Passamos para Vale, um outro destaque de alta. Aqui a gente já mostrava uma bandeira de alta deflagrada no gráfico diário, que tem como projeção de objetivo a região dos R$50. Hoje ela fechou o gap nos 48,40 e vai encerrando o dia aos 48,89. A Petro segue lateralizada, com suporte marcado nos R$26, principal resistência nos 27,88, corresponde ao topo do ano passado. Acima de 27,88 a gente olharia novamente para a compra e aí o primeiro objetivo seria nos 28,60. Itaú teve um dia positivo, mas olhando no gráfico diário pode ser apenas um pullback para testar o antigo canal que ele tinha perdido na região dos 35,70 e que vai oferecer resistência agora na eventual retomada. O ativo fechou a 35,41, ainda abaixo desse canal. Olhando para baixo, o suporte ficou nos 34,74. Se ele perder esse nível, pode acelerar na venda, olhando para os 33,53. Banco do Brasil vai recuando em direção ao suporte dos 49,51, fechou o dia 50,25. Para reagir, ele precisaria romper a resistência de sua máxima histórica, que ficou lá nos 55,47. E nesse caso eu passaria a olhar para 57,30. A Ambev segue trabalhando numa região de forte suporte, região dos 16,65, ela fechou um pouco abaixo, 16,63. Caso ela perca esse nível, ela aceleraria na venda até 15,84. Já na reação, tem espaço para tentar ali os 17,97, mas apenas retomaria a tendência de alta, quebrando os 19,03. Passamos para Energias do Brasil, por aqui o ativo segue pressionado no curto prazo, perdeu o suporte dos 17,36, fechou o dia 17,28, tem espaço para queda até 16,40. Lojas Renner também vai confirmando a perda do piso do canal de alta, que passava nos 43,79, ela fechou hoje a 42,82, tem espaço para queda, inicialmente até 41,34, depois passaria a olhar para a região dos 39,94. Apenas reverteria para alta, rompendo a resistência dos 44,90, nesse caso passaria a olhar para a região de topo histórico, ali nos 46,16. Uzi Minas vai fazendo pullback até os 9,50, antiga resistência que havia sido superada, e agora atua como suporte de curto prazo. Ela fechou o dia 9,59, deixou um doji nessa região de suporte, que sugere um movimento de reação, inicialmente até os 10,38, esse seria o divisor para uma alta mais forte, visando 10,59, 10,79 e depois a região dos 11,47. Cyrela também realizou um pullback
até a antiga resistência que ela havia superado nos 16,60, agora ponto de suporte. Ela bateu nesse nível e reagiu, fechou o dia 16,81. Por aqui a estrutura ainda é de alta, confirmação viria com a quebra dos 17,41. Nesse caso, ela teria objetivos em 17,83, depois passaria a olhar lá para os 19,19. Já a CVC teve mais um dia negativo, ela vai em direção ao nosso objetivo de queda projetado no 54,85, o ativo fechou a 56,5. No caso de um pullback, primeira resistência seria no 58,84 e ela apenas retomaria a alta vindo acima de 61,30. No último Fique de Olho mostramos este gráfico da Energisa, o ativo que vai testando importante suporte nos 38,74, onde ela respeitou esse nível, fechou a 39,01, mas na eventual perda desse suporte, ela passaria a olhar para R$ 38,00 inicialmente, mais abaixo teria o topo anterior marcado nos 37,38. Mais um ativo que perdeu suporte hoje, a Croton, o suporte era nos 10,52, correspondia ao topo anterior, ela vai fechando o dia com uma forte queda aos 10,30, com espaço para seguir até 10,05. Caso perca esse patamar, passaria a olhar para os 9,47. Bom, esses eram os gráficos que eu tinha separado para vocês hoje. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima noite e até amanhã.